Na RW Brasil. Batendo forte, com Mário Medalha. Bem, já estamos por aqui, o Mário Medalha já por lá também. Vamos trazer para cá o Mário Medalha. E aí, Mário, tudo bem? Tudo bem? Cheguei aí? Chegou? Tô chegando? Tá bem aqui. Por quê? Tá bom, meu amigo. Aí tu não estás me vendo, né, eu acho. Não, tô te vendo bem e o som tá bom também. Não, hoje é excepcionalmente bom o som e a imagem também chegando com muita nitidez. Não tá cortando o som nos outros dias. Eu acho que som, né? Deve ser um 4G que nos pegou no caminho da Copa do Mundo para Porto Alegre. Hein? Pegamos um 4G alvinegro. Pegamos de carona um 4G aí, vamos acreditar nisso. Um alvinegro. Tá bom. Pois é, rapaz, Claro, começamos pelo alvinegro, né? Que coisa, rapaz. O furacão em São Paulo saiu da lanterna para entrar na história, como diria o Getúlio. Boa essa, hein? Pô, já me deste a manchete de cara. Então, rapaz... mas tu sabe que eu não acho que o Figueirense tenha feito um crime, né? No que quer dizer mesmo essa expressão que a gente usa muito no futebol. E sabe por quê, Marcelo? Bom, a conversa da semana inteira, a conversa pré-jogo, era em torno disso. Né? Ninguém acreditava no empate, muito menos na vitória. Mas eu tenho a impressão seguinte, Marcelo, que a jornada do Figueirense foi muito boa, evidente. Fez os 3 primeiros pontos, fez o primeiro gol, e entrou para a história não só do Corinthians, mas como do Itaquerão também, né? Pois é. E estragou a festa corintiana, mas eu acho que o Figueirense, com a postura que mostrou domingo, provou também que esse campeonato está um pouco nivelado, né, Marcelo? Na verdade, eu acho que não tem ninguém jogando acima da média. Estão todos num nível equivalente, evidente, com aquela supremacia dos clubes grandes, né, das camisas mais fortes, que impressionam a arbitragem, às vezes. Mas, na verdade, eu acho que o Figueirense mostrou domingo que não se morre de véspera, né? Nem o peru natalino. E fez um bom jogo, nada excepcional. No segundo tempo, acho que o treinador misturou as estações e fez uma substituição errada, quase que se deu mal. Mas, enfim, o Figueirense fez os 3 primeiros pontos e tomara que sirva isso, Marcelo, para alavancar uma campanha melhor do Figueirense. O Figueirense já tem uma pedreira de novo em seguida com o Palmeiras, né? E domingo com o Goiás. Quinta-feira com o Palmeiras, em São Paulo de novo, e domingo que vem com o Goiás. É o Campeonato Brasileiro, né, Marcelo? Não tem jogo, não tem jogo moleza, não tem jogo fácil, não tem jogo que se ganha de véspera, enfim. Agora, o Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. Se esta vitória sobre o Corinthians foi uma reafirmação, pode ter sido um estímulo que o Figueirense precisava e que agora as coisas podem se encaixar, eu vou então fazer o raciocínio de que o problema do Figueirense era estímulo. As coisas não estavam erradas dentro do campo. Como é que elas vão se acertar a partir de quase uma fatalidade? Não sei se eu analiso bem isso. Não, a fatalidade não é. Como eu disse, não acho que tenha sido... Claro, ninguém esperava, foi surpresa, mas também acho que não dá para qualificar como um crime. Como eu te disse, o nível do campeonato não está nas alturas, não é? Apesar da diferença, que sempre é importante, das camisas. Mas o Figueirense tem ouvido até, Marcelo, falar que faltando motivação, que o time do Figueirense andava muito sonolento, que alguns jogadores não estavam jogando nada. Isso é uma meia-verdade. Eu não acho que estivesse faltando motivação para jogadores do Figueirense. Imagina, se você entra num campeonato brasileiro, da maneira que o Figueirense entrou,
aos 45 do segundo tempo, vai faltar motivação para enfrentar uma Série A do Campeonato Brasileiro? Não pode. E eu acho que isso não é verdade. É uma meia-verdade no sentido que, para mim, estava faltando um pouquinho de ajuste no time, as escolhas certas para determinados jogos, um esquema que não estava funcionando, que era talvez um pouco ousado, né? Insistir em jogar com 3 atacantes. O Figueirense reforçou o meio de campo, ocupou o meio de campo. O Corinthians não soube como é que eu vou dizer? O Corinthians não soube superar esse obstáculo que o Figueirense impôs, né, a partir de uma nova postura, de um novo esquema tático. Claro, eu acredito, Marcelo, talvez que tenha acontecido com o Corinthians a soberba, né? Sim. O Mano Menezes, inclusive, fez uma experiência com o Luciano. Não foi bem uma experiência, foi uma opção, fazendo entrar em campo o Luciano, um ex-jogador do Avaí, um menino ainda, e para, no intervalo, corrigir, colocando o Romarinho, que, na verdade, vinha sendo o titular. Então, Marcelo, eu vejo isso. Agora, eu fiquei muito feliz. Ontem, eu vi o jogo todo, achei ótima essa vitória do Figueirense. Tomara, como eu disse, isso sirva para alavancar uma campanha melhor. Mas é preciso confirmar, né, Marcelo? Eu não sou daqueles que, em função de um resultado, achar que a pátria está salva. Vamos com calma. Para o segundo jogo é o Palmeiras está motivado, né? Ganhou fora agora, domingo, então vamos com calma. Se o Figueirense, por acaso, conseguir até um empate lá em São Paulo com o Palmeiras, eu acho que aí sim a coisa começa a embalar. Pena, Marcelo, que essa sequência não seja invertida. Ou seja, quinta-feira o Figueirense com o Goiás, no Scarpelli, e domingo com o Palmeiras em São Paulo. Porque um jogo na sequência agora no Scarpelli seria muito bom para dar mais uma injeção de ânimo na torcida e no próprio time. Então tá. Bom, e o problema nosso, Marcelo, continua sendo um mau começo, né? Nós ainda estamos com os 3 times catarinenses da Série A no chamado Z4, que é a zona de rebaixamento. Está tudo muito próximo ali, a diferença é de 1 ponto, 2, 3 no máximo, mas não dá para cochilar, não dá para sossegar. Ô Mário, e o Avaí, hein, no sábado, que deixou escapar uma vitória, um empate com gosto de derrota. Aí o Avaí, Marcelo, na verdade o Avaí é que eu acho que está preocupando bastante. O Avaí jogou em casa, não fez a vitória de novo, e não está mostrando uma força suficiente para uma arrancada e sair dessa situação de desconforto também. O treinador Pingo está sendo muito teimoso, insistindo com alguns jogadores. Eu não sei se é problema de falta de banco para substituir. Creio que não, porque os problemas que o Pingo está enfrentando com o time, ele poderia talvez não estar enfrentando se tivesse colocado outros jogadores, essa insistência com um atacante só. Aí ele tira o Roberto, que é um jogador de velocidade que o Avaí precisa, porque o Avaí tem uma transição muito lenta em função dos jogadores de meio de campo, o Marquinhos e o Kleber Santana. Eu estou entrando muito nessa parte técnica, Marcelo, que é para talvez explicar um pouco melhor para o torcedor o que está acontecendo. Claro que o Avaí tem carências muito sérias de elenco, talvez consiga até depois da Copa solucionar, porque a parada da Copa vai ser muito assim, providencial para esses times que estão em má situação, tanto na Série A como na Série B. Na Série A nós temos o caso dos 3 catarinenses. O Joinville está melhor, perdeu a liderança, mas ainda está lá em cima, está em segundo lugar. Então, Marcelo, eu quero acreditar que a Copa sirva para o Avaí lamber as feridas e chegar em melhores condições depois da Copa para continuar o campeonato. Porque é temeroso, viu, Marcelo? Cair da Série B para a Série C é temeroso.
A volta é muito difícil, é muito complicado. Na Série C você disputa um outro tipo de competição, não é? Primeiro na fase de grupo, depois mata-mata. É muito mais complicado do que disputar um torneio por uma competição por pontos corridos. Uhum. Bom, estamos aí a menos de um mês da Copa, né? Pois é, Marcelo, a propósito, foi bom tu lembrar isso, porque o jogo de domingo, é bom não esquecer, foi um teste, né? Teste FIFA para a Copa. E aconteceram muitos problemas, inclusive com a chuva, com a cobertura do Itaquerão. Dava para ver bem nas imagens e os repórteres relataram isso. E o torcedor ficou molhado, né? A parte da torcida ficou bastante molhada. Quer dizer, a cobertura do Itaquerão ela já está faltando uma parte, mas mesmo na parte que está completa, ela não funcionou direito. Outra coisa, Marcelo, a questão dos ingressos, né? Houve aí um problema de organização do próprio Corinthians, né? No caso. Mas em se tratando de evento teste para a Copa, a gente não pode haver nenhum tipo de falha. E se a organização funcionou por um lado, na questão de chegada dos torcedores, né? Tem um metrô que facilita muito. Eu ouvi depoimentos de gente que mora, eu não conheço bem São Paulo, mas que mora na Zona Norte de São Paulo, que levou 19 minutos para chegar no estádio, confortavelmente. Enfim, mas em compensação teve outro tipo de problema, que num raio de eu não sei exatamente quantos quilômetros, você só passa se tiver o ingresso. E houve um problema com a torcida do Figueirense, que chegou no estádio sem ingresso e tinha que chegar até uma eventual bilheteria para poder comprar o ingresso. Foi um problema muito sério. Mas aí foi um problema mais de organização do próprio Corinthians em relação a este jogo. Agora, a outra coisa que eu ouvi também, Marcelo, e o relato do próprio repórter da Guarujá, estava lá, era o Marcelo, né? O Marcelo Pellegrinotti, se não me engano. Não. Ele relatou que para sair do aeroporto e encontrar uma indicação para o estádio do Corinthians, para Itaquera, que não foi fácil, foi muito difícil, na verdade nem existia. Só mais próximo ao estádio é que ele encontrou placas de sinalização. Isso é um problema grave, gravíssimo. Porque você vai sair com um movimento de Copa, tem gente que vai chegar no aeroporto para ir para o estádio. Está tudo em obra, né? Diz que nem o estacionamento dos carros tem, né? Não. E isso, aliás... É mais ou menos como está no Beira-Rio lá, né? No Beira-Rio tem uma outra encrenca que eu estou achando ridícula, né, Marcelo? A briga para saber quem tira o entulho em torno do estádio, Marcelo. Que bárbaro. Isso não tem cabimento. O Inter jogou para a prefeitura devolveu para o Inter, que passou para Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez disse que não é responsabilidade dela. Eu acho até um pouco estranho, porque quem faz uma obra cuida do entulho também, né? Até onde eu sei. Quem produziu o entulho, né? Quem produziu, exatamente. Mas, enfim, são coisas muito prosaicas que não deveriam estar acontecendo há pouco menos de um mês, né, da Copa do Mundo. E outra coisa, né? A presidente Dilma fez um pronunciamento no seu programa... na Café com a Presidenta, né? Café com a Presidenta, que o nosso amigo Paulo Brito insiste em dizer que não é Café com a Presidenta. Ele fez um estudo sobre a língua e diz que isso é coisa de argentino. Chamavam a Cristina de Presidenta, que lá cabe isso em função da língua. No Brasil, que não existe. Eu até depois vou pesquisar sobre isso. Mas, enfim, a Presidenta mesmo é que insiste. Mas ela disse no programa dela, Brito, desculpa, Marcelo, que a situação dos aeroportos está tranquila, que a poeira está desaparecendo, estão tirando Deve estar batendo o vento lá, a poeira de subir. Porque pois é. Tá bravo, não, porque enquanto tem obra, tem poeira, vamos dizer assim. Não, né, eu entendi. E as obras estão lá ainda, né? Na maioria dos aeroportos onde até o de Campinas, parece as obras em Campinas tinham sido embargadas, num terminal lá.
Tu acha... Na verdade, essas coisas não dá, Marcelo, não dá para enganar. Está na cara, está exposto, não tem como enganar. E o presidente Lula andou também dizendo que querer ir de metrô pro estádio é uma babaquice, e de estádio se vai de qualquer jeito, e tal, aquele jeito dele, né? Claro, ele tem carro com motorista. Pois esses dias eu vi tem segurança. Eu vi no Twitter ele descendo de helicóptero no gramado, né? Sim, sem falar na possibilidade dele usar um helicóptero. Ex-presidente, você sabe melhor do que ninguém que o ex-presidente tem direito a não sei que cota de segurança. Tu sabe que carro com motorista. Esses discursos muito à vontade em eventos como este aí que o presidente estava, e que são televisionados, são registrados pela imprensa, isso é um problema para quem faz esse discurso, né? Porque o sujeito, será que ele imaginava que aquilo que ele estava dizendo ali não seria divulgado? Né? É muita ingenuidade, né? E a gente sabe que ele disse aquilo ali num momento quase que descontração, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Cheio de repórter. Aliás, eu acho muito, muito curioso que eles não têm o cuidado, né, Marcelo, com certas declarações, porque, como tu diz, hoje é tudo, a gente cobre, tem a cobertura instantânea em tudo que é lugar, claro, qualquer coisa que acontece. Ninguém esconde nada de ninguém hoje. Claro, isso aí. Aliás, a propósito, eu queria que a imprensa aguçasse um pouco a memória em relação a essa encrenca da 101, né, Marcelo? De novo, tem aquele problema lá com o Morro dos Cavalos, a FUNAI está exigindo não sei o quê. Botar de volta para a gente ouvir e ver, Marcelo, as declarações do ex-presidente Fernando Henrique, que a 101 ia ser duplicada até o fim do governo dele. Passaram 8 anos, depois o Lula veio com a mesma churumela, não é? E a Dilma continua com esse lero-lero e até agora nada. Estamos com os mesmos problemas. Felizmente, Marcelo, de um certo aspecto, isso aí não vai criar algum tipo de problema em relação à Copa do Mundo, penso eu. Não é? Porque o pessoal vai voar muito. Então tá. Mário Medalha, voltamos amanhã então com uma nova edição deste nosso Batendo Forte aqui. Foram notícias para o pessoal do Figueirense. Eu recebi uma quantidade de e-mails aqui, porque eu disse a sandice aqui de sexta-feira que o Figueirense iria quase cumprir tabela, né? Mas isso é produto da minha talvez ingenuidade no futebol, né? Falta de experiência, talvez. Porque, Marcelo, eu quero te dizer uma coisa. O futebol cala a boca da gente, né? Não é. O tempo de profissão, a gente aprende muito, né? Inclusive essa história de Campeonato Brasileiro, toda vez que começa um Campeonato Brasileiro, a grande mídia, principalmente, começa. O time tal, o time aquele, o time outro é favorito, é candidato ao título. E isso aí, eu tenho, ano a ano eu vejo, e mais a turma do rebaixamento também, que eles começam a apontar. Ano a ano eu vejo essas coisas serem desmentidas. Eu acho que, Marcelo, para o bem ou para o mal, é muito, mas muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico. Agora é o seguinte, né? Eu na sexta falei. Agora, hoje, eu ouvi muita gente que não falou nada, ou que também falou a mesma coisa que eu, e dizer, mas eu não disse, eu falei aqui que futebol é assim, se perde, se ganha, se empata, e que nada é... Não, eu estou no teu time, Marcelo, eu também falei. Eu achei que até que ia ser uma goleada, sabe? Sinceramente, eu achei que ia ser uma goleada. Temia também por uma goleada, mas enfim, o futebol nos ensina todos os dias, né, Marcelo? A ficar quieto, por exemplo. Não, mas eu acho assim, se a gente tem um microfone, uma coluna, um jornal, um microfone de rádio para não emitir opinião, então é melhor trabalhar em outra coisa. É verdade. Então tá. Seu Mário, até amanhã.
Hasta amanhã, meu amigo. Não te esquece, hein? O Figueirense entrou para a história. Ah, pois então. Tá na história, fazer o quê, né? Um abraço, até amanhã. Tchau, um abraço. Este o Mário Medalha, este o Batendo Forte. Voltamos amanhã. Tchau.